Vou aqui fazer as apresentações. Fabiane Balbino é bacharel em administração, especialista em arte e terapia pelo UFPB, é mestre em educação e atua como facilitadora em oficinas de arte e terapia no CAPS, AD, no Rangel, aqui em João Pessoa. E também dá aulas no seu estúdio, né, que é o Setting Sunshine, que minha filha até já foi aluna. E o Instagram do Fabiano está aí. E vamos lá, Fabiano, vamos conversar um pouquinho com esse pessoal que está aí aguardando a sua contribuição aí bem generosa, que tenho certeza que vai ser a nossa conversa aqui hoje. Pois é, né? A gente trabalhando, como sempre, esse tema, que é um tema que está em alta, né, Valdilene? Uhum. A questão da saúde mental e a arte, né? A arte como um instrumento para a saúde mental. E hoje que a gente está vivenciando um período que se vive de 100 em 100 anos, nós temos esse privilégio de nos comunicarmos à distância, de se ver, né? E aprender coisas novas. É uma nova forma de afeto que a gente está desenvolvendo durante esse período de pandemia, né? Então, aí a gente também está passando por algumas dificuldades, né? Algumas pessoas em casa. Como lidar com isso quando a gente tem crianças, quando tem jovens na casa e que estão assim tão acostumados a estar com seus grupos de amigos, a estar na escola, nesse desenvolvimento necessário do ser humano. Então, a gente está enfrentando esse desafio e a gente começa a se perguntar o que fazer para poder manter a saúde mental e ter a saúde física, mesmo estando dentro de casa, necessariamente, procurando se proteger, mantendo o distanciamento social, né, mais entre amigos do que propriamente dentro da família. Então, é uma grande pergunta que muita gente está se fazendo, né, no momento. E aí, como arte terapeuta, você fique à vontade para fazer perguntas. Certo. Como Bom, eu sei que você trabalha no CAPS, né, Fabiana? E lá também você trabalha com crianças especiais ou só lá no seu estúdio? Pois eu tenho experiências com crianças, com jovens, nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que antigamente era para jovem, PET, né? E, enfim, atualmente eu trabalho no CAPS AD Rangel com dependentes químicos e lá o atendimento é para adultos, né? A partir de 18 anos. Uhum. O público de crianças, de jovens, é mais no Setting Sunshine, onde eu atendo presencialmente e também ministro aulas de arte, de desenho, de pintura, faço um acompanhamento dentro da área da arte-terapia com eles, caso seja necessário. Nesse processo de pandemia que a gente está vivendo, eu já estou ministrando atividades online, né? Eu chamo de semipresencial, porque o fato da gente ter como falar com a pessoa de alguma forma, de se expressar também, é uma forma presencial. E uma nova adaptação também das nossas aulas, né? Inclusive até está havendo atendimentos arte-terapêuticos, um acompanhamento até virtual que foi permitido. Enfim, no momento, eu estou fazendo esse acompanhamento e estou vendo também as dificuldades de se trabalhar de forma virtual. Algumas crianças precisam do acompanhamento dos pais, necessariamente. Não que os pais vão falar sobre o processo da tecnologia, mas é a presença mesmo, entende?
é o estar junto, é sentir alguém perto de você. Porque o afeto, ele é necessário, né? E o afeto não está só em abraçar, não está só em você tocar. A gente está aprendendo essa nova forma de afetos, né? E eu, sinceramente, lhe digo, Valdilene, e a todos que estão aí nos acompanhando. Oi, Jefinho! A presença que a gente pode dar pode ser através de um olhar, através da palavra, né? E entrar também nesse processo de imaginação da criança, que é uma forma que ela tem de se resolver, de responder a questões internas, de se organizar, né, na sua estrutura do self, como ela vai se sentir mais completa. E esse período é um período assim, fundamental para isso, muito importante. Então, por exemplo, para quem não conhece, eu estou falando aqui como arte-terapeuta e professora, mas tem muita gente que não conhece a arte-terapia. Não imagina, por exemplo... Diga aí pra gente o que é arte-terapia. Eu digo assim, a arte-terapia é um processo de tratamento, psicológico também, onde a gente usa como instrumento de expressão dos nossos complexos, do nosso inconsciente. Tudo isso vem através da arte, desse grande universo que é a arte. Essa arte que a gente fala não é só o desenho, a pintura, mas a modelagem, a dança, a música, a meditação, né? Essa expressão genuína da fala, do sentir, do pensar, do ser filosófico, que vem a se materializar através dessas produções. E aí a arte, ela termina sendo uma radiografia desse ser humano que somos nós. Porque ela é uma forma de expressão singular de cada ser. Então, ela não vai se preocupar com a estética. E a grande pergunta que se faz é: como que eu vou fazer arte se eu nunca fiz arte, eu não sei fazer arte, eu não sei desenhar, eu não sei pintar, eu não tenho habilidade com as mãos. Muita gente pensa que até seria impossível fazer um tipo de tratamento através da arte-terapia, porque a pessoa não teve um contato direto com a arte. E aí a gente se pergunta, então, o que é arte? Quando a gente diz, eu nunca tive contato com a arte, eu não sei fazer arte, então, o que é a arte para você? Se você, por exemplo, como diz a nossa grande mestra, né, da arte-terapia, Ângela Filippini, se você sabe amarrar o sapato, usar o cadastro do sapato e amarrar, você está fazendo arte, você fez um laço no seu sapato. Você assina um cheque, você está fazendo arte, você está fazendo escrita. Então, se você sabe arrumar o seu cabelo, maquiagem, você tem uma tendência também a essa função que é uma expressão. Então, assim, a arte, ela está presente em praticamente todos os nossos movimentos. O grande diferencial da produção de arte para o processo arte-terapêutico é porque existe um diálogo entre você e a sua obra. Na psicologia freudiana, digamos, que é um exemplo, a gente vai ao psicólogo, a gente vai conversar com o psicólogo e ele está com a gente. Então, vai acontecer ali uma transferência ou outra transferência direta. Na arte-terapia, existe o elemento de produção que está entre o facilitador, que é o arte-terapeuta, e o participante. Então, toda a carga de energia que você tem para ser trabalhada, para ser modelada, para ser diluída,
ela vai toda para aquele objeto, ou para a sua expressão, essa transferência. E aí, o diálogo é quem vai falar sobre esses símbolos, sobre essas questões que estão sendo trazidas através da tua produção artística. E não é apenas uma simbologia, né? Ou apenas uma obra, é um conjunto de obras, um conjunto de expressão que vão falar de você, sobre questões que são recorrentes, né, na sua vida. E de que forma você está lidando com isso, né? É muito fácil, por exemplo, a gente estar de fora de um problema e a gente dá soluções para a pessoa. E de repente a gente não acha solução para a vida da gente, né? Aí todo mundo fala, mas Fabiane sempre tem uma resposta para isso, para aquilo. E aí, para você, qual é a resposta, né? Vai lá aí, para o seu problema, qual é a resposta? E aí... Fabiane, da outra vez que eu estava conversando com a psicóloga também, com Leônia, sobre essa questão até de usar arte também, brinquedos, etc. Alguém lá perguntou, o que fazer com um adolescente que não quer nada? Você chama ele para fazer alguma coisa e não quer nada. E aí, o que é que você tem a sugerir? Pois é, esse é o desafio, né? Esse é o grande desafio. A gente quer dar uma solução para aquele adolescente. A nossa solução a gente quer dar para ele. Porque a gente costuma decidir para o outro o que é o melhor para a vida dele. E é muito importante, nesse caso, conhecer o adolescente. Não é porque a gente convive com o adolescente que a gente conhece ele, não. Essa pandemia está nos ajudando muito a aprendermos a nos comunicar mais internamente, a desenvolver essa nossa inteligência emocional na questão do nosso equilíbrio, de conhecer o outro e conhecer a si, porque o outro vai nos refletir. Como lidar com isso, com esse adolescente? A gente precisa conversar com ele, saber o que é que esse adolescente gosta, pelo que ele, na verdade, se interessa. Claro que a gente tem uma alternativa, aliás, um leque de opções para apresentar para esse adolescente. Aí você chega para ele e diz, você quer praticar artes marciais? Não, não gosto não. Quer desenhar? Não, não gosto não. Quer pintar? Não, não gosto não. Quer jogar? Ah, isso aí eu quero, né? Isso aí eu gosto. E aí o jogo é a grande, como se diz, é o grande entretenimento e a grande sacada desses jovens e pré-adolescentes de hoje. Porque esse é o universo tecnológico. E aí a gente vai ter que entrar nesse universo, não no tecnológico, mas buscar nele novas soluções para esse cenário que ele está vivendo, né? Conversando, a gente conhece as pessoas. Além da gente estar ali do lado, a gente passa a conviver melhor com elas. A primeira coisa é essa. É saber como ele se sente diante desse cenário. Na verdade, o que ele deseja. Quais são as suas angústias? Quais são os seus medos? Eu acredito que muita gente que convive com seus adolescentes não sabem quais são os medos desses jovens. Não sabe o que se passa com eles. E às vezes existe até o preconceito, o medo da família lidar com o que vem dali, porque já existe uma dedução, né? E aí a gente começa a se inserir no universo dele e não trazer ele para o nosso. Uhum. A gente Quem tem crianças especiais, Fabiane, por exemplo, que tipo de trabalho você já fez e que você nota que eles interagem bem? Por exemplo, quem tem criança com síndrome de Down, por exemplo, que sugestões aí você poderia mostrar ou falar? Pois a gente sabe que para tudo isso tem os níveis, né? Também, né, na saúde mental. E aí, o que é que a gente vai fazer com esses jovens? Eu trabalhei com um grupo eram crianças, pré-adolescentes, jovens, juntamente com a família. A minha proposta foi essa, né, na brinquedoteca lá em Dona Inês.
E foi maravilhoso envolver a família. E a gente tinha também pessoas que estavam com depressão, né, que já eram idosas, estavam fazendo parte desse grupo. E aí, o que eu fiz foram vários experimentos com eles. A partir de alongamento, de dança, que é maravilhoso, eles gostam muito de música. Aí a gente vai prestar atenção à altura do som também, para não incomodá-los. Entrar no movimento com eles, tentar fazer movimentos para eles repetirem, trabalhar essa questão do espelho. Eles gostavam muito, muito mesmo dessa parte da mímica, da interpretação desses movimentos. E uma coisa também que eu percebi nessa pesquisa, nesse movimento que eu fiz com eles, foi que a presença dessa família, junto com eles, no tratamento ou na brincadeira, é muito saudável e eles amam. Então, quando eles saíam da terapia, que chegavam em casa durante a semana, ficavam lembrando. Mamãe, vamos brincar de astronauta, né? Que a gente deitava no chão, em cima dos colchonetes, e aí eu simulava um voo, e a gente estava voando de paraquedas, então, usando a imaginação deles, das crianças, dos jovens. A gente vai produzindo o efeito de bem-estar, de alegria e de unidade. Então, assim, nem sempre, Valdilene, a gente pode usar instrumentos mesmo, como tesoura, que é algo mais difícil de se trabalhar, dependendo do nível, né, da pessoa. Materiais cortantes, a gente deve evitar. Tintas, é interessante, só que se você puder fazer pigmentos, coloridos, que é aquele colorante que se usa em comida, certo? Você pode fazer vários colorantes com anilina e a criança pode manipular, ela pode provar, pode assimilar também, que é antialérgico, e isso não vai dar problema. E também pode produzir efeitos fantásticos, né? A gente tendo essências em casa como café, você com pincel e um pouquinho de café, pode até deixar um pozinho no fundo se você quiser, você pode fazer aquarela, né? Fazer pinturas usando o líquidozinho café, que é aquilo que a gente toma, certo? Num papelão ou num papelzinho mais duro. Pode-se trabalhar com a anilina também com efeitos de aquarela. Pode-se trabalhar mandalas. Você vai pegar tampinhas de garrafa, PET. Você pode pegar palitos. Você pode pegar sementes. Então, pode colher, fazer um garimpo de materiais em casa e em cima de uma cartolina ou mesmo em cima de um tecido, você pode montar um círculo e trabalhar o elemento da mandala, né? Para quem não sabe o que é a mandala, você visualiza, por exemplo, um relógio redondo. No relógio, a gente tem o centro, que é de onde saem os ponteiros. Aquele centro, para a gente, é o centro que representa o nosso equilíbrio interno, a nossa estrutura do self, o nosso complemento. Então, a partir dele vai emergir movimentos que podem ser em forma de linhas, de ângulo, de triângulo, ou elemento nenhum. Você pode só jogar cores, pode só colocar esses elementos e criar a tua imagem. A gente tem que sair dessa arte de modelagem que nos coloca alguns críticos de arte ou mesmo pessoas que ainda estão voltadas totalmente para o realismo, só para a escola acadêmica, e a gente deve sair um pouco dessa caixa modeladora e jogar a nossa expressão, o nosso pensamento, o nosso ser, inovar, experimentar, tá? Materiais, sensações, textura, cor, temperatura. Então, tudo isso
vai nos ajudar a regular o nosso sistema orgânico, a multiplicar essas células de saúde, porque o trabalho de arte, ele foca na saúde e não na doença, entende? Uhum. Ô, Fabiano, tem aqui umas pessoas que entraram, então vou mandar um alô aí para Clara Alves, Milena e Mafa Fenil, que diz que você é uma profissional maravilhosa, que a filha dela tem síndrome de Down e é sua aluna, certo? E Muito feliz. aí, achei bem interessante que você falou isso aí agora, que foca na saúde. E a gente sabe que hoje em dia, e nesse momento, tem muita criança aí tendo crise de ansiedade, se isolando, né? Porque precisa estar distante, e até desenvolvendo depressão. Aí, quais são as dicas que você dá aí para os pais? Pois a gente está junto nessa, né? Pais e filhos. Na verdade, essa ansiedade não pertence só às crianças. Às vezes, o próprio ambiente também está gerando isso. E a gente vai trabalhar nessa unidade. A gente começa a trabalhar contra a depressão, harmonizando o nosso interior, né? Alimentando os bons pensamentos, deixando o ambiente mais leve, através da musicalidade, através do cheiro, das essências, certo? O estar junto, o conversar, procurar fazer uma lista com a turma de casa das coisas que a pessoa gosta de fazer, do que eles gostam de fazer juntos. Nós gostamos, por exemplo, de jogar baralho, que é uma coisa que em casa o pessoal joga dominó, joga baralho, jogo da memória, que é super interessante também. Você pode construir um jogo da memória também junto com o pessoal de casa. Podem fazer um trabalho de meditação e relaxamento, também da sua forma, do seu jeito. Não precisa ser aquela técnica lá dos monges, da Sibéria, não. Você pode fazer a sua meditação, o seu relaxamento e tentar acalmar esse interior, escutar os sons do seu corpo, escutar os sons do ambiente. Então, existe todo um exercício para você fazer uma meditação. E o principal exercício contra a depressão, que é uma coisa assim inexplicável hoje, principalmente para as crianças, é muito complicado. Se antigamente, Valdilene, uma pessoa tinha depressão e na casa ninguém entendia, hoje muita gente tem depressão e ainda assim é ignorado, mesmo se conhecendo, que são mais de 3.000 sintomas de depressão. Mais de 3.000. E muitas vezes a pessoa não sabe que está com depressão. A gente tem que deixar a mesmice, deixar aquele movimento rotineiro da gente, que a gente entrou durante a pandemia, e tentar normalizar o nosso dia, certo? Como antes. Por exemplo, você está acordando agora de meio-dia, você não levantava mais cedo, antes da pandemia? Então, a gente tem que tentar levantar mais cedo para regular o nosso organismo, porque a depressão ela não está só no pensamento, ela está inserida no nosso organismo e até através da nossa alimentação. Ela vai gerar também esse sentimento de depressão, que muitas vezes não é depressão, é tristeza. Nem toda tristeza é depressão. E aí a gente confunde, às vezes um pouquinho, às vezes quem não sabe o que é depressão, a angústia, a tristeza, junta tudo e bota no balaio da depressão. Não é bem por aí. Então, para poder a gente se organizar com isso, a gente vai se descobrir, a gente vai se conhecer, a gente vai saber o que é que a gente gosta de fazer, principalmente juntos, certo? Evitar o isolamento dentro do isolamento. Você está dentro de casa, está com todo mundo. Você não precisa se isolar porque você está dentro de casa. Você não está no isolamento total. Eu não digo das pessoas que moram sozinhas, que fica difícil de terem contato. Mas a gente está tendo contato com algumas pessoas em casa. Vamos transformar nos nossos melhores momentos. Vamos viver aquilo intensamente, porque
acreditamos que tudo isso vai passar e a gente não vai ter mais essa chance de estar tão junto, de estar tão perto, de se ouvir tanto, de se conhecer tanto. Então, eu acredito que esse seja um momento de autoconhecimento, né, primeiro, e de conhecer melhor o outro. E aí vai se amenizar a ansiedade e vai amenizar também a angústia. Mas o que é que a gente vai fazer para isso? Jogos, brincadeiras, ouvir música, dançar, fazer exercício, levantar cedo, sim, tentar se organizar nas questões do horário da alimentação, ver uma alimentação que vai te ajudar e vai te animar. Por exemplo, o consumo de castanha por dia. Poucas castanhas por dia, 1, 2, ela vai te ajudar a levantar a tua autoestima. Né? Então, existe... O banho de sol, né? O banhozinho de sol. Exatamente. A gente não pode entrar nesse clima de morte. Criar um clima de morte dentro da gente, de isolamento dentro da gente, aí vai ficar difícil até quando as coisas, entre aspas, normalizarem. Né? Nós precisamos estar bem, acima de tudo. E qual é o grande segredo? Inclusive, para poder se evitar da contaminação do Covid. Muitos estudos falam da autoestima. Por que a autoestima é importante para evitar que você seja contaminado pelo Covid? Porque a autoestima, ela vai gerar na gente a sensação do bem-estar, vai multiplicar as nossas células de saúde e automaticamente vai aumentar o quê? As nossas defesas. Isso. E é isso que nós temos que ter. É uma frequência energética elevada. Precisamos ter uma autoestima elevada para poder a gente ter saúde e ter uma defesa suficiente para não ser abatida. Não só pelo Covid, que não é a única ameaça que nós estamos enfrentando, mas também por outras epidemias, certo? E problemas até de acidentes em casa, que acontecem automaticamente quando a gente não passa muito tempo em casa, começa a fazer coisas que não fazia. É isso. Tenho até uma história, Valdilene, com isso daí. Eu inventei de cortar uma bananeira para poder ajudar a maninha numa fugida que eu dei de casa para ateliê. E essa bananeira despencou na minha cabeça. Eu caí agora, durante a pandemia? Em plena pandemia. Menina, eu caí esturricada no chão. Com escada, com tábua, bananeira, com tudo em cima de mim. Olha, foi uma coisa linda. Olha, foi estratégico aquilo. Quando eu me levantei, dando graças a Deus que estava viva, porque manhã estava ali, com o coração. Ai, meu Jesus, minha filha morreu. Foi minha culpa, bichinha. Enfim, eu fiquei com o meu braço imóvel, não conseguia movê-lo, nem distanciá-lo. E graças a um fisioterapeuta virtual, né? Aliás, virtual não, online, né? Ele me ajudou muito, muito, muito mesmo. Eu tenho muito o que agradecer a ele, fisioterapeuta, que agora eu tô movimentando, né? Mas eu senti o peso dessa coisa da pandemia, né? De você ter acidente em casa. Poxa vida, eu tava bem em casa e foi cortar uma bananeira. E não poder ir ao serviço médico por qualquer motivo, não é? Bom, Exatamente. Fabiane, eu vou aqui também mandar um alô para outras pessoas que entraram aí, que foi Anne, Mirley, José Francisco, Cida Bezerra, o meu amigo Padre Paulo Cordeiro, Padre Paulo! Maria Rita e Rei Fleu, alguma coisa assim. Pronto. Raiane! Bom, Oi, gente, obrigada pela audiência, viu?
Voltando aí ao assunto da depressão, como você falou, que tem muitos sintomas e às vezes a pessoa não sabe. Na criança, então, ela tem outras nuances, né? Então, vai ter criança se queixando de dores físicas, quando na verdade são emocionais. Como, por exemplo, uma dor abdominal, dores de cabeça, né? Então, náusea, até mesmo vômito, e que os pais vão ficar preocupados achando que é alguma coisa física e pode ser depressão na criança, né? Exatamente. Então, tem que ser observado isso, uma tendência muito grande ao isolamento. Então, como você falou, a pessoa está distanciada dos outros, está em casa, mas procurar interagir com os membros da família e os membros da família também prestarem atenção na criança e no adolescente, porque não é porque está dentro de casa que vai, por exemplo, estar deixando de fazer as refeições. Tem que observar se a criança ou adolescente está dormindo, porque tudo isso é importante. E como você falou, procurar manter o mínimo possível os hábitos dentro próximo do normal, porque também não é saudável ficar tempo demais na cama, né? Tudo isso favorece ainda mais a depressão. Então, a gente tem que tentar manter essas crianças e esses adolescentes envolvidos com alguma atividade. Eu até citei da outra vez com Leônia, chamar para fazer algum prato na cozinha, né? Fazer alguma atividade junto, assistir um cinema junto, dentro de casa, um filme, né? Comendo pipoca. E é por aí. Exatamente. É como você está falando, né? A relação interna, ela é um grande potencial que nós temos no momento. Ao invés da gente ficar pensando sempre que é ruim estar em casa, pensando que é ruim a situação que está acontecendo, quando a gente começa a alimentar o pensamento do o que é negativo, o que é ruim, a gente não consegue encontrar as soluções para as nossas próprias questões. Começam dentro de casa as projeções do que você está sentindo, do que você está passando no outro, né? É importante a gente valorizar as pequenas coisas que as pessoas em casa estão fazendo. A criança, ela pode fazer uma coisa que ela está se interessando muito ali e ela nunca tinha se interessado em fazer. E ela está esperando o teu aval. Ela está esperando um olhar seu, de carinho, e que diga para ela que o que ela está fazendo é algo importante. Aliás, é qualquer coisa que esse jovem, esse adolescente, essa criança se propõe a fazer, desde um rabisco até um trabalho em casa, uma comida, a gente tem que valorizar e mostrar o lado bom daquilo, porque a vida ela é saborear. A vida é você sentir. A gente está muito na superficialidade. A gente precisa tomar um banho e sentir a água, relaxar com aquela água, perceber que ela está nos lavando por dentro e por fora, né? Então, esse sentir, ele está fugindo muito do nosso ser, né? E aí a gente, com a criança, ela é muito sensível a isso, Valdilene. Como você mesma sabe, como doutora também que acompanha, né? Você sabe que essa criança, ela é um termômetro na casa da gente. Ela tanto vai revelar como nós, adultos, estamos, como está o nosso clima, a nossa energia em lidar com ela, em lidar com as nossas questões, como também como ela está se sentindo, que muitas vezes ela está num deserto, ela se sente só, porque ela se sente incompreendida no seu sentir, no seu pensar, no seu agir, né? Eu vejo muitas crianças que dizem, nada que eu faço presta, nada que eu faço dá certo, é ruim, é feio, eu não consigo. E é um exercício muito grande que nós, orientadores, professores, precisamos estar fazendo com essa criança, porque nós sabemos que hoje tudo que está acontecendo
vai perpetuar lá na frente, na sua formação. A forma como nós estamos lidando com a pressão hoje vai repercutir daqui a alguns anos, tanto profissionalmente ou nas relações desses jovens e dessas crianças. Então, nós precisamos dar importância, ter um olhar especial também para isso. E é bom para a gente, porque trabalhando essa criança, nós estamos trabalhando a nossa criança interior, que talvez seja uma criança ferida, uma criança também abandonada, uma criança traumatizada, que nós trazemos, estamos projetando naquele pequeno, naquela pequena. E a gente começa a ignorar algumas reações nelas, porque nós queremos nos consertar, nós queremos organizar a nossa criança interior, projetada naquele pequeno, naquele jovem, né? Nós queremos projetar, às vezes, até uma profissão, algo que a gente queria pra gente, a gente quer que ele seja, porque nós queremos nos realizar ali. Então, é muito rico, Valdilene, esse momento que nós estamos vivendo. Eu vejo como uma grande riqueza. É um trabalho de autodescoberta e de ajuda mútua, de um olhar especial para a gente e para o outro. E essa formação dessas crianças e desses jovens hoje, a forma como a gente lida com isso, os ajudará a se tornarem pessoas mais fortes, né, futuramente. Achei interessante quando você colocou a história da alegria, né, em relação à imunidade, que eu falo nos livros que eu escrevo sempre isso, que tem direta relação entre o bom humor e a imunidade. Então, a gente tem que procurar semear a alegria. Daí a importância da arte para levantar a autoestima e o bom humor, porque isso aí vai influenciar positivamente nas nossas defesas. Já está comprovado cientificamente. E outra coisa que eu sempre falo, Fabiane, que sei que você é adepta, é da prática religiosa, né? Que é muito importante nesse momento, inclusive a gente chamar os filhos para rezar junto, porque vai ativar lá o setorzinho lá no cérebro que está relacionado com as nossas emoções, com a diminuição do estresse. Reduzindo o estresse melhora a imunidade como um todo. A gente tem que fomentar um pouco a nossa fé, né? Agora eu queria que você mostrasse para a gente alguma coisa que você trouxe em termos de brinquedo, de material, aí, de ideias aí para o público. Mostra aí alguma coisa. Eu trouxe mais a questão das ideias mesmo, né? Para apresentar do como fazer, né? E desenhos, inclusive até uma forma de se trabalhar o desenho em casa, o processo criativo. Antes eu vou mostrar um desenho que a minha sobrinha fez para mim. Olha que bonitinho. Com 5 anos de idade, né? Então, existe o processo criativo que a gente pode trabalhar, que é fazendo muitos rabiscos, riscando, aí a gente vai jogando essa energia pesada, de angústia, de tristeza, de raiva. Né? De raiva. Exatamente. Então, você vai canalizar a sua raiva, risca, sem tirar o lápis do papel. Se quiser pensar em alguma coisa, você pensa e diz. E aí, quando você terminar de fazer isso, você vai tentar localizar em meio a esse emaranhado de linhas, aonde existem imagens. O que é que essas imagens estão trazendo para você? Nessa daqui, a garota achou um coelho, olha só. Realmente. Achou um coelho. Mas existem os rabiscos. Isso, a gente vai encontrar coração, vai encontrar rosto, vai encontrar expressões de alegria ou de tristeza, vai encontrar árvores. Então, essa atividade tanto pode fazer nesse modelo aqui. Não precisa saber desenhar, a gente vai estar trabalhando várias coisas aqui, certo? Desde a nossa energia da raiva e da tristeza, até você encontrar elementos que lhe dão alegria, aqui nesse emaranhado, que a gente vai ressignificar aquele sentimento. Como você também pode trabalhar usando as figuras geométricas,
Tem aqui algumas figuras geométricas e nessa brincadeirinha a gente pode montar desenhos usando só figuras geométricas, né? Casinhas, um palhacinho, paisagem, as imagens que lhe vier. Eu costumo trabalhar com o pessoal o desenho guiado. O desenho guiado é muito interessante, porque vai envolver uma contação de história. E a contação de história, ela vai trabalhar no processo da imaginação da Padre criança. Paulo, que é psicólogo, Fabiano, está até dizendo aí que a psicanálise está presente. E realmente tem um grande psicanalista infantil, que é o Winnicott, que ele trabalhava muito isso, que inclusive tinha um jogo do rabisco, acho que você já ouviu falar. A criança fazia um risco, ele fazia um risco e a criança fazia outro, até formar alguma coisa e a criança terminava externando os traumas e sentimentos através dos rabiscos. Mas pode continuar aí. Eu amo isso. Eu gosto muito de fazer esse exercício porque ela se sente amparada, né? Ela se sente apoiada, inclusive para passar, mesmo na brincadeira e no lúdico, aquilo que verdadeiramente está dentro dela. E é muito bom lembrar para quem está em casa, a gente não vai determinar para a criança o que ela deve fazer. A gente deve dar a liberdade total para que ela venha a intervir nesses rabiscos de uma forma livre. E aí se vai montando esse desenho. E foi muito bom você trazer isso, que é realmente maravilhoso. E aí, com esse processo de criação, a gente pode trabalhar a contação de história. E como é bom a contação de história, né? O que é que a gente vai lembrar na contação de história? A gente vai lembrar aquelas histórias de Trancoso, né? As histórias dos nossos avós. A gente visualiza muito uma fogueira acesa, o som do fogo, que é quase musical, o vento que sopra, começa a visualizar os animais, o clima que ali se encontra, digamos que seja noite, uma grande lua, e daí levanta um personagem, uma pessoa, e começa a contar uma grande história, uma história cheia de mitos, de coisas maravilhosas, que vão encantar os nossos ouvidos e nos deixar tranquilos. E aí a gente cai no sono. Muitas vezes a gente dormia no colo da avó, no colo da mãe, ouvindo essas histórias, né? Visualizando tudo isso e sentindo aquela presença gostosa. Isso daí é totalmente típico, né? O Padre Paulo sugeriu aqui um livro que é O Caminho do Imaginário, da Paulus. O Fabiane, então um bom livro, né, que a gente conta para um filho, uma historinha na hora de dormir. E por falar em livro, nós temos um projeto juntas. Você trouxe alguma coisa aí para mostrar? Temos um grande projeto juntas, que é o nosso e-book, que vai falar sobre... Exatamente. Isso. Valdilene, O Padre Paulo está aqui dizendo que é muito bom para tirar a dependência da tecnologia. A leitura estimula muito a nossa criatividade, né? Mostra aí o que você trouxe. Pois é, olha só. Eu vou mostrar para a turma de casa, de primeira mão, pessoal. Valentina, formiguinha diferente, com seu irmãozinho, sua irmãzinha, ok? E aí, eu não vou nem contar a história, eu só vou mostrar algumas imagens. Não, senão vai perder a graça, né? Exatamente, feitas de lápis de cor. Lápis de cor aquarelável, mas não foi passado pincel. São criações originais voltadas para a contação de história. Por Valdilene Andrade. Olha que fofinho. A história é minha, os desenhos são de Fabiane, e nós estamos nesse projeto e vai ser uma história bem interessante. Inicialmente vai ser um e-book e depois a gente vê se transforma num livro. Exatamente. E a gente está contando com o apoio, né? Dessa turma aí que está
participando conosco dessa live. Isso. Eu não vou nem demorar com a imagem para deixar os olhos cheios. Só imaginar. E a gente só vai acompanhando. Então, aqui, interessante, viu, Valdilene, nessas contações de história. Eu gosto de contar história criando um cenário, usando o cenário de casa, né? E aí a gente pode se utilizar de maquiagem, né, para fazer a pintura do personagem, personalizar esse personagem em lençóis, para se vestir, criar um modelo de roupa. E aí você vai fazer aquela história, construir uma história juntamente com esse jovem, e ele participando da história, contando também dentro de uma versão, digamos assim, improvisada. Então, é uma forma também da gente trazer a contação de história que vai além daquela que a gente conta para eles dormirem e se estende para uma prática onde ele vai se expressar também através desse grande teatro, da mímica, do espírito do personagem, de vivenciar, né, essa fantasia. E outra coisa na contação de história que eu acho muito, assim, muito bacana mesmo, é quando você está contando uma história para uma criança, né, ou para um adolescente, e você dá a chance dessa criança, no final da história, dar um final diferente para ela, sabe? É uma forma também da gente trabalhar o processo de imaginação. E até mesmo, lembrando para o pessoal que está em casa, eu vou dizer logo antes que eu esqueça. Se você for contar a história para seu filho, para sua filhinha, pequenininho, e a criança adormecer antes de você terminar de contar a história, você continue contando a história, mesmo a criança dormindo até o final. Certo? Não pare, não feche a história ali porque a criança adormeceu. Dependendo de que ponto que essa criança adormeceu, a mente dela vai estar elaborando imagens de resolução para aquele problema. Isso, porque inclusive os contos de fada, né, Fabiana, eles ajudam as crianças a ressignificarem seus traumas e seus problemas, né? Exatamente. Fabiane, nós estamos nos aproximando aqui de 1 hora de live, então eu queria que você mostrasse mais algumas coisas aí que você tenha trazido de materiais para a gente ir concluindo, que eu tenho medo que caia aí a qualquer momento. Aí você pode concluir. Não, eu estou fechando, eu estava contando com as respostas, foi mais porque, assim, as práticas mesmo das produções, a gente pode apresentar numa live fazendo juntamente com o pessoal em casa, entende? Se o pessoal tiver, por exemplo, interesse de algum tipo de prática artesanal, a gente então pode deixar a solicitação aqui, não é? Exatamente, porque qual era a minha preocupação? A nossa live, ela não é só uma live informativa, mas ela é de comunicação com essas pessoas que estão em casa também. E aí a gente vai estar nessa comunicação também, encontrando com elas uma resolução. Elas querem aprender o quê? Querem saber o quê? E a gente pode direcionar, porque não tem como, digamos... mostrar muita coisa. É verdade. A gente pode combinar, então, uma outra live. O pessoal pode, aqui no meu Instagram de Fabiane, ir solicitando, perguntando alguma coisa, né? No sentido de pintura, né, Fabiane? De desenho, de confecção confecção de brinquedos. E aí a gente pode fazer uma outra. Aí eu vou aproveitar para saudar outras pessoas que entraram depois, que é Sandra Nascimento, Kaline, Manuel Cândido, Michele e minha amiga aí, Anne Sorini. Pronto, pois
faça suas considerações, porque eu tenho medo que encerre. Ok. Primeiro, eu quero agradecer a todos que estão participando conosco e, de alguma forma, estão... Padre Paulo, por exemplo, deu até indicação de livro, foi maravilhoso, então, muitíssimo obrigada. Obrigada, Valdilene. E eu me coloco aqui, juntamente com Valdilene, numa próxima, a gente trazer uma atividade de prática. Infelizmente, na live, a gente não tem como confeccionar alguma coisa, porque levaria bastante tempo, mas a gente pode fazer em outro momento. Então, eu quero agradecer, Valdilene. Se o pessoal solicitar, né, Fabiana? Aí você vai pensar direitinho o que fazer, né? Exatamente. A gente vai se comunicando e eu darei um feedback também através do meu Instagram, certo? Que é Fabiana _ Arte. E tem o Setting Sunshine também, que é do nosso ateliê de artes. Ok? E olha, gente, eu recomendo demais, viu, o ateliê de Fabiane. Minha filha fazia lá, era aluna de Fabiane, desenvolveu bastante aí os dons artísticos dela. Muito bacana o trabalho de Fabiane. E, como disseram aqui, algumas que estão conosco, maravilhosa mesmo. Não percam o nosso e-book que vai sair em breve, né, que vai falar de um tema muito importante, que é o bullying na escola. Vai ser um livro bilíngue, português e espanhol, hein? Então, Fabiane também vai ser minha colaboradora no meu site, vai estar falando lá sobre arte e terapia. Exatamente. Então fica salvo, né? Vou salvar sim, vou botar lá no canal do YouTube, para quem não teve a oportunidade de assistir. Vou agradecer mais uma vez a você, viu, Fabiana, e a todos que estão aqui conosco, né? O nosso boa noite. Tá certo? Uma boa noite, que Deus abençoe a todos. E a gente sempre vai lembrar que tudo passa quando a gente tem fé e acredita nesse Pai misericordioso que cuida de nós. É isso mesmo, tá. Obrigada mais uma vez. Tchau, pessoal. Um grande beijo.